A guerra com o Irã entrou numa fase em que o campo de batalha já não é mais só o céu, nem só o território iraniano. Agora, o centro da crise está em um lugar que pode paralisar mercados, dividir aliados e transformar vantagem militar em impasse estratégico: o Estreito de Hormuz. Porque mesmo depois de semanas de bombardeios, a principal artéria energética do planeta continua sob pressão. E esse é o ponto que muda tudo. Os Estados Unidos e Israel conseguiram impor enorme pressão militar ao Irã, mas ainda não conseguiram normalizar o fluxo por onde normalmente passa cerca de 1/5 do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo. Em vez de tentar vencer no poder de fogo, Teherã continua apostando em outro caminho: encarecer a guerra, desorganizar o comércio e transformar energia em arma estratégica. Só que o cenário ficou ainda mais complexo, porque o bloqueio já não é totalmente cego. O Irã vem permitindo exceções seletivas. Reuters reportou a passagem de navios indianos com gás, negociações envolvendo a Índia e sinais de que embarcações chinesas e iranianas também vêm conseguindo cruzar a região. E o mais impressionante é que Washington disse estar, por enquanto, ok com parte desse fluxo voltando, desde que o mercado mundial continue abastecido. Ou seja, Hormuz segue como instrumento de pressão, mas também como moeda política. Isso mostra que a guerra entrou num tipo de impasse muito mais perigoso. Não é um impasse de falta de força, é um impasse de custo. Porque, militarmente, os Estados Unidos ainda têm superioridade, mas estrategicamente, o Irã continua conseguindo ferir onde mais dói: no petróleo, no frete, no seguro marítimo e no medo de inflação global. E enquanto esse custo continuar subindo, a guerra continua produzindo efeito muito além da linha de frente. Foi exatamente por isso que Trump passou a cobrar ajuda externa para reabrir o estreito. Só que aí apareceu uma segunda crise, a crise entre aliados. Reuters reportou que vários parceiros dos Estados Unidos rejeitaram ou adiaram qualquer envio de navios para essa missão. Alemanha, Espanha e Itália disseram que não têm planos imediatos de participar. O argumento é simples e pesado ao mesmo tempo. Eles não foram consultados antes do início da guerra e não querem ser arrastados para uma operação que pode escalar ainda mais o conflito. Mas o bloco ocidental não está totalmente alinhado nem totalmente rompido. O Reino Unido disse que trabalha com aliados em um plano coletivo para restaurar a liberdade de navegação, embora admita que isso não será simples e que Londres não quer entrar em uma guerra mais ampla. Em outras palavras, o Ocidente não está reagindo como um bloco militar coeso, está reagindo como uma coalizão sob tensão, tentando equilibrar pressão econômica, risco regional e custo político. Enquanto isso, Israel continua ampliando a pressão sobre a estrutura de comando do regime iraniano. Nesta terça, a morte de Ali Larijani, chefe de segurança do Irã, foi confirmada por veículos iranianos e reportada por Reuters, depois de um anúncio inicial feito por Israel. O ponto central aqui não é apenas a perda de mais uma liderança. É o sinal de que a campanha para corroer a capacidade política e estratégica do regime continua avançando, mesmo sem produzir até agora um colapso decisivo. E é por isso que essa guerra está ficando mais difícil de encerrar. Porque, de um lado, os Estados Unidos pressionam o Irã sem conseguir transformar superioridade militar em controle completo de Hormuz. Do outro, o Irã segue usando resistência, desgaste e seletividade no tráfego marítimo para manter influência mesmo sob ataque. E no meio disso, os aliados de Washington demonstram que nem todos estão dispostos a bancar o próximo passo. No fim, o recado mais importante é este: a guerra entrou na fase em que não basta destruir mais. Agora, o que define o conflito é quem consegue sustentar pressão, dividir adversários e manipular o custo global da crise por mais tempo. E hoje, goste-se ou não do resultado, o Irã ainda está conseguindo fazer exatamente isso. Se você quer acompanhar os próximos movimentos dessa guerra com análise direta, contexto estratégico e sem enrolação, se inscreva agora no canal, porque aqui no Cenário de Guerra você acompanha os conflitos que movem o mundo.